Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hora da Questão. Essa live em que eu resolvo questões de direito constitucional com você para te ajudar a acelerar sua aprovação em concursos públicos de tribunais. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Marcos Antônio Amorim e eu sou professor de Direito Constitucional, de Direito Processual Civil e servidor público, aprovado em 23º lugar no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. E no Hora da Questão de hoje, quem já está acompanhando lá pelo meu perfil do Instagram, eu lancei a questão hoje de manhã, para vocês responderem durante o dia. Foram duas questões, na verdade. Lancei as duas questões no meu perfil de manhã e estou voltando aqui para responder essas duas questões. O tema de hoje são direitos individuais e coletivos, um tema com bastante ocorrência em concursos de tribunais, tá? E são questões fresquinhas tiradas do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aconteceu no último final de semana, tá? No dia 31 de outubro de 2021. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essas duas questões. Vamos lá? Preparado? Então vamos embora. Segue comigo. Bom, a primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que contempla hipótese de crime para o qual a Constituição Federal não veda o arbitramento de fiança. Bom, então a primeira coisa que você tem que pensar nesse caso é o seguinte: você tem que ficar de olho nessa expressão aqui, ó. Você precisa ficar de olho na expressão não veda o arbitramento de fiança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nas 5 alternativas seguintes, nós vamos ter 4 alternativas em que o arbitramento de fiança é vedado e uma alternativa em que o arbitramento de fiança não é vedado. É isso o que a questão está querendo da gente. Beleza? Alternativa A: crime hediondo. Alternativa A, ela está errada. Por que a alternativa A ela está errada? Porque lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, diz o seguinte: a lei considerará... Deixa eu até tirar o zoom aqui, ó, tirar um pouquinho o zoom para vocês enxergarem melhor. Ó. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, a alternativa A não é a resposta que a gente procura, porque a gente já viu que os crimes hediondos, eles são inafiançáveis. Se eles são inafiançáveis, a Constituição Federal veda o arbitramento de fiança. Entenderam? Então vamos lá. O jogo de palavras nessa questão ele é extremamente importante. Por quê? Quando o examinador fala em não veda, tá? Quando ele fala aqui, ó, não veda a fiança, ele está falando de quê? Dos crimes inafiançáveis, tá? Aqueles crimes em que se veda a fiança são os crimes inafiançáveis, tá? Então, quando o examinador fala aqui
os crimes em que a Constituição não veda o arbitramento de fiança, ele está falando dos crimes em que é possível pagar fiança, tá? Então, nós vimos aqui que os crimes inafiançáveis, ou seja, que não podem ser sujeitos à fiança, são alguns, e entre eles estão os crimes hediondos. Então, a Constituição Federal veda o arbitramento de fiança para crimes hediondos, razão pela qual a alternativa A está errada. Beleza? Bora para a alternativa B de bola? Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui. Crimes dolosos contra a vida. Olha, eu não sei vocês, mas eu não tenho muita certeza se nos crimes dolosos contra a vida a Constituição Federal fala alguma coisa sobre fiança. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Estou resolvendo a questão aqui junto com vocês, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, uma interrogação, porque a gente não sabe se essa questão está certa ou está errada. Vamos lá para o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. A gente já viu aqui, ó, no artigo 5º, inciso 43, que são inafiançáveis a prática de tortura, olha ele aqui, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Ou seja, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não permite fiança. Então, a letra C de casa está errada. A gente risca ela. Quem me acompanha aqui sabe que o jeito correto de resolver questões é procurando as alternativas erradas. Assim você aumenta a sua possibilidade de acerto. Bora lá, então. Próxima questão. Próxima alternativa. A ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Ah, eu lembro que tem um dispositivo na Constituição que fala isso. Está lá no artigo 5º, inciso 44, que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só, no artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal de 88, diz o seguinte: constitui crime inafiançável. Opa, coloquei fora de ordem, fora do lugar. Crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, a gente observa aqui que a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático é um crime inafiançável, ou seja, não cabe fiança contra esse crime aqui. Para quem pratica esse crime, né? Não é contra o crime. Para quem pratica esse crime, não cabe fiança, razão pela qual a alternativa D de dado também está errada. Então, a gente já eliminou a alternativa A, a gente já eliminou a alternativa B, a alternativa B não, a gente eliminou a alternativa A, a gente eliminou a alternativa C e a alternativa D. Então, vamos lá. Prática do racismo. Eu lembro que tem um dispositivo na Constituição que fala que a prática de racismo é um crime inafiançável. Está lá no artigo 5º,
inciso 42 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Deixa eu subir aqui para vocês verem. Opa, não posso subir tanto por causa do negocinho aqui. Mas pera lá, deixa eu... Pronto, tá aqui. Deixa eu descer essa questão aqui. É a próxima. Então, vamos lá. O artigo 5º, inciso 42, diz o seguinte: a prática do racismo constitui crime inafiançável. Se é inafiançável, a Constituição veda o arbitramento de fiança. Então, o crime de prática de racismo, ele também é inafiançável. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra B de bola, tá? A resposta da nossa questão... Opa, risquei ela aqui sem querer. É a letra B de bola. Beleza? Essa é a nossa resposta correta. Por quê? Porque na Constituição Federal não existe nenhum dispositivo que vede o arbitramento de fiança para crimes dolosos contra a vida. Percebam que... Deixa eu voltar aqui para a tela para vocês. Percebam que, quando eu resolvi a questão, a gente não tinha uma resposta certa para ela. A gente nem tinha certeza se era vedado ou não o arbitramento de fiança para esse caso. E você nem precisa saber o que é crime doloso contra a vida e nem ter certeza se o arbitramento de fiança era vedado ou não. Sabendo as outras questões, identificando as que estão erradas, você consegue facilmente identificar a certa, porque você está aumentando a tua probabilidade de acertar, beleza? Então, a questão número 1 de hoje, a resposta é a letra B de bola. A Constituição Federal não veda o arbitramento de fiança para crimes dolosos contra a vida, beleza? Bora então para a nossa próxima questão. Considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa uma situação que, em tese, viola um dos direitos ou garantias individuais do cidadão brasileiro. Ou seja, aqui nas alternativas, nós temos 4 situações que não violam o direito ou garantia individual do cidadão brasileiro e uma que viola. E a nossa função é descobrir qual delas, ok? Qual delas viola o direito ou garantia individual do cidadão brasileiro. Vamos lá, então. Alternativa A. A ordem emanada de juiz que determina à polícia que seja efetuada a escuta telefônica de réu em processo civil de reparação de danos viola ou não viola um dos direitos ou garantias individuais do cidadão brasileiro. Olha, eu lembro de ter visto alguma coisa na Constituição a esse respeito, mas eu não tenho certeza. Eu não lembro se falava de crime em processo civil de reparação de danos, tá? Então, por enquanto, a gente vai deixar uma interrogaçãozinha nessa letra A. A letra B diz o seguinte: a ordem de prisão civil por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Então, vamos lá. A ordem de prisão por dívida pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia viola um direito ou garantia individual do cidadão? Ah, professor, esse eu lembro
que viola sim, tá? Eu lembro que lá no artigo 5º, lá pelo inciso 67 da Constituição Federal, dizia alguma coisa sobre prisão por dívida. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal de 88. Não haverá prisão por dívida. Então vamos lá. A regra é: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então, a ordem de prisão por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia não viola um direito individual ou garantia do cidadão brasileiro, razão pela qual a gente vai eliminar, então, a letra B de bola, porque a gente já viu que a prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia, ela é possível de acordo com a Constituição Federal. Beleza, bora lá. A letra C fala o seguinte: policial sem mandado judicial adentra em domicílio durante a noite sem consentimento do morador para efetuar prisão em flagrante. E aí, será que isso viola ou não viola um direito ou garantia individual? Ah, professor, eu lembro que lá no inciso 11 da Constituição diz que a casa é asilo inviolável. Eu lembro que lá no artigo 5º, no inciso 11, diz que a casa é asilo inviolável. Então, vamos lá. É asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode penetrar sem consentimento do morador. Essa é a regra. Mas tem um salvo. Em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que isso quer dizer? Que a casa, gente, vamos lá, esse artigo quer dizer o quê? Que a casa, ela é asilo inviolável. Ou seja, ninguém pode entrar na casa de ninguém sem o consentimento do morador. Mas, se for em caso de flagrante delito, se for em caso de desastre, se for para prestar socorro e se for durante o dia por determinação judicial, pode-se ingressar na casa sem consentimento do morador. Então, a alternativa C está errada, porque ela diz que o policial sem mandado, ele estaria vedado de entrar na casa. Ele estaria violando o direito do morador se ele entrasse na casa sem consentimento para efetuar prisão em flagrante. Mas a gente já viu que, em caso de flagrante delito, pode entrar sem o consentimento do morador. Beleza? Vamos para a alternativa. Opa, não mostrei para vocês, né? Então, ó, riscamos a letra C. Vamos, então, para a alternativa D de dado. Bora lá. Na alternativa D, a gente tem o seguinte: será que viola algum direito ou garantia individual se o mandado judicial de prisão for cumprido às 9 da manhã dentro da residência do réu? E aí? Será que pode ou não pode? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no que está dizendo aqui, ó, o dispositivo que a gente acabou de ler.
A casa é asilo inviolável do indivíduo, certo? Ninguém pode nela entrar sem consentimento do morador. Salvo em caso de flagrante delito, ou seja, em flagrante delito pode entrar sem consentimento, em caso de desastre pode entrar sem consentimento, para prestar socorro pode entrar sem consentimento, ou pode, durante o dia, entrar sem conhecimento se tiver uma decisão judicial. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Não é flagrante, não é desastre, não é prestar socorro, mas é um mandado judicial de prisão cumprido por policiais às 9 da manhã dentro da residência. A gente viu aqui, ó, que durante o dia, por determinação judicial, pode entrar sem o consentimento do réu. Então, a alternativa D não é a resposta que a gente está procurando, tá? Professor, o que a gente considera como dia, tá? Bom, o STF tem considerado o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, tá? Que considera dia o período compreendido entre 6 da manhã e 18 horas, tá? Então, às 9 da manhã seria possível, sim, ingressar com o mandado judicial sem o consentimento do morador, ok? E por último, a gente tem aqui, ó. A alternativa é, vamos descobrir se ela está certa ou errada. Está falando o seguinte: a suspensão das atividades civil de fins lícitos por decisão judicial em caráter liminar. Será que isso viola um direito ou garantia fundamental do cidadão brasileiro? Vamos lá. A Constituição, ela diz o seguinte, tá? A Constituição diz que as associações, vou trazer até o dispositivo aqui para vocês. A Constituição diz, lá no artigo 5º, inciso 19, ela diz o quê? A Constituição de 88. Então vamos lá. O que diz esse dispositivo? Vou subir aqui um pouquinho. As associações só poderão ser compulsoriamente. O que é compulsoriamente? Obrigatória, tá? Obrigatoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Beleza. Até aqui a gente já viu o quê? A atividade ela não pode ser suspensa ela pode ser suspensa por decisão judicial, tá? Ou a associação ela pode ser dissolvida por decisão judicial. Só que tem uma ressalva aqui, ó. Ele fala aqui, ó, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. O que esse finalzinho está falando aqui? No primeiro caso, qual é o primeiro caso? Compulsoriamente dissolvidas. Ou seja, para uma associação civil ser compulsoriamente dissolvida, ela precisa de uma decisão judicial com trânsito em julgado. Ou seja, trânsito em julgado significa que não cabe mais recurso. Então, uma associação civil ela pode ser dissolvida compulsoriamente por uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, da qual não cabe mais recurso. Mas é só no primeiro caso. A suspensão pode acontecer por decisão judicial. Não há nenhuma ressalva. Então, pode acontecer por qualquer decisão judicial, inclusive em caráter liminar, como diz a alternativa E. Portanto, a alternativa E não é a nossa resposta correta, porque a suspensão das atividades da associação civil com fins lícitos ela pode ser suspensa, ela pode acontecer por uma decisão judicial em caráter liminar. Então, a nossa alternativa correta é a letra A.
Lembra que a gente tinha deixado ela em dúvida? A ordem emanada de juiz que determina à polícia que seja efetuada escuta telefônica de réu em processo civil de reparação de danos é sim uma violação de direito ou garantia individual do cidadão brasileiro. Onde que está isso? Onde que está isso? Lá no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, a gente tem o seguinte, olha só. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas. Então, é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A alternativa A, ela está errada, porque ela está dizendo que pode ser determinada a escuta telefônica em processo civil de reparação de danos. E isso não pode acontecer. Tem que ser apenas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, razão pela qual a resposta correta é a letra A. Beleza, gente? Deu para entender o que eu quis dizer com essas questões? Deu para entender o quanto é importante a gente destrinchar elas bonitinho? Então é isso, essa é a nossa hora da questão de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir e compartilhar esse link com seus amigos concurseiros que precisam aprender um pouco de direito constitucional, tá bom? Deixa seu comentário, me diz aqui um tema que você gostaria que eu trouxesse, combinado? Então deixa aqui no comentário a sua dúvida e marca o arroba de um amigo seu que esteja precisando saber aprender um pouquinho mais de direito constitucional. Combinado? Então é isso, é nessa que eu vou e a gente se vê. Tchau, tchau!